this. Ok. Então, nosso estudo sobre os livros históricos. Por que os livros históricos? Primeiro porque os livros históricos são uma parte, talvez uma das partes mais ignoradas da palavra de Deus. E só deixa eu dizer, eu repassei a apostila, eu vou referir algumas vezes para a apostila, mas eu não vou estar lendo direto, sabe? A apostila é mais para vocês levarem para casa e estarem estudando, porque daqui para frente, a partir da próxima semana, cada vez que eu for apresentar o estudo, eu vou dar uma pequena prova de 5 perguntas, assim, oral, para ver quanto é que vocês sabem, quanto é que vocês lembram da semana passada. Então, isso aqui pode servir de referência, de estudo, né? Então, os livros históricos são ignorados. E eu fiquei pensando, puxa, todas as mensagens que eu preguei, eu já me referi muito aos livros históricos, mas eu nunca tenho chegado e pregado, eu minto, uma vez, e foi no início agora, dessa gestão aqui na Ebenezer. A primeira série que eu preguei foi sobre Neemias, e Neemias é um dos livros históricos, então não posso dizer nunca. Mas de todas as séries, quando eu prego um livro, sabe, só uma vez, né? Desde que eu comecei na Ebenezer, eu já preguei em Gênesis, mas Gênesis é Pentateuco, Gênesis é os livros de Moisés, né? Eu já preguei em muitos livros do Novo Testamento, mas só uma vez, só em Neemias, aquela vez que eu preguei sobre os livros históricos. Mas isso é lamentável, porque os livros históricos são ricos, os livros históricos formam a base de que nós entendemos sobre o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos a frase Moisés e os profetas. Jesus Cristo usa essa frase muito, Moisés e os profetas. O que significa isso? Moisés, quando ele fala, como dizem Moisés e os profetas? Moisés significa os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso é Moisés. Os profetas é o resto. Os livros são os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. São chamados os profetas, né? E é interessante porque em Lucas 24:7, nós temos, ou em Lucas 24, nós temos o relato de Jesus Cristo na estrada a Emaús, né? E ele está, como é que é a palavra? Ele encontra, isso é depois de sua crucifixão e sua ressurreição, e ele encontra 2 discípulos no caminho, e esses discípulos estão todos confusos sobre o que aconteceu, né? E Jesus diz, aliás, Lucas diz, em Lucas 24:7, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então aqui Jesus, para explicar tudo o que aconteceu, a crucifixão e a ressurreição. 24:27, sobre os 24:7. É 27, né? Tá certo. O computador errou aí. Lucas 24:27. Aí, por explicar o Evangelho, ele diz o quê? Ele diz o quê? E começando por Moisés e todos os profetas. Então ele começa no Pentateuco e continua até passando pelos livros históricos, né? Então, se Jesus usou para explicar o Evangelho a esses homens, a gente não deveria ignorar, né? Além do mais, em 2 Timóteo 3:16-17 diz o que? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, e muitas vezes nos evangelhos e nas epístolas, os livros históricos são citados, né? Inclusive em Atos, em Apocalipse, os livros históricos são citados. Por exemplo, no livro de Hebreus, nós temos 16 pessoas mencionadas no livro de Hebreus capítulo 11. São 16, 16 que são mencionados. 7 dessas pessoas vêm dos livros históricos, que são mencionados.
mencionados. Não sei se vocês lembram, eu fiz uma pregação, fiz uma série sobre o livro de Hebreus, e quando nós chegamos nesse ponto, nós paramos e pregamos pelo menos uma mensagem em todas essas pessoas, né? Então, é importante, os livros históricos não podem ser ignorados. Então, quais são esses livros históricos? E nós temos, eu dividi aqui os livros históricos nas suas categorias. Primeiro nós temos, e algumas pessoas vão dividir diferente, tudo bem. Aqui é como eu divido. Nós temos o livro que trata sobre a conquista da Terra Prometida, né? Esse livro é Josué. Então, depois da conquista, nós temos o período dos juízes. Eu divido esses livros aliás, eu incluo dois livros nessa categoria, que é Juízes e Ruth. Né? Ruth acontece, e é muito importante, quando a gente chegar em Ruth, é muito importante a gente entender que Ruth acontece durante o tempo de Juízes. Né? É muito importante para a gente, é tipo uma joia no meio do lamaçal, né? Ruth e Juízes. Nós temos o período da monarquia, começando com Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1ª e 2ª Crônicas, né? Que trata da monarquia. 1º e 2º Samuel tratam da monarquia, o fracasso de Saul, né? Da monarquia de Saul, e o surgimento e depois o reinado de Davi. Chegando, 2º Samuel termina com o final da vida de Davi. Aliás, 2º Samuel termina com um capítulo que parece fora do lugar, mas quando você entende o que está acontecendo nesse capítulo, você fica maravilhado. Não vou dar o spoiler. 1º e 2º Reis se trata da divisão do reinado, começa com Salomão, trata da divisão do reino de Davi, ou do reino de Israel, em duas partes, norte e sul, e trata principalmente dos reis do norte, até o cativeiro da parte do norte. Aí depois trata dos reis do sul, que é a linha de Davi em Jerusalém, até o cativeiro deles. Né? Isso é 1ª e 2ª Reis. 1ª e 2ª Crônicas. 1ª e 2ª Crônicas trata o mesmo período, só que focalizando nos reis de Judá. Existe um motivo por isso. Aí eu vou dizer, quando nós chegamos mais para frente, o motivo porque esses dois livros que tratam dessas duas perspectivas. Outra coisa para a gente entender, 1º e 2º Samuel, originalmente um livro, certo? Depois foi dividido. 1º e 2º Reis, também um livro. 1ª e 2ª Crônicas, também originalmente um livro, divididos por conveniência, porque eram grandes, né? Aí então a nação de Israel é levada cativeiro. Aí eu coloquei aqui essa categoria depois do exílio, porque são levados cativeiro e depois voltam, né? E quando voltam, nós temos os livros de Esdras, Neemias e Esther. Esdras e Neemias são contemporâneos, eles voltam. Esdras é mais sobre a reconstrução do templo, Neemias é a reconstrução dos muros, sabe, de Jerusalém. Esther retrata a vida de uns judeus que não voltaram. Eles estão lá na cidade de Suzã, que é a capital do Império Persa, né? Então, e é muito interessante. Esther é fantástico, é muito necessário para a gente estar vendo hoje em dia. Nós vamos chegar a estudar um pouco de Esther, né? Mas esses são os livros históricos. Então, mas nós vamos mergulhar nesses livros, estudar esses livros. Mas antes da gente entender esses livros e para a gente entender melhor esses livros, nós temos que nos deter um pouco no Pentateuco. Agora, quem sabe o que eu quero dizer quando eu digo Pentateuco? Os 5 livros. Primeiros 5 livros. Ok, aí eu coloquei aqui uma coisa de memória para vocês também. Um retrato aqui, porque, para lembrar, Pentateuco, nós temos Moisés, que escreveu o Pentateuco usando camisa do Penta, né? Celebrando o Penta, certo? Então,
para vocês lembrarem, Foi uma a coisa, última conquista do Brasil. uma coisa para visualizar. Moisés festejando Penta, né? pastor? Agora vocês lembram, Pentateuco, mais esqueçam. Sim. Só uma pergunta, curiosidade. Ah. Esses muros das lamentações foi o muro onde Jeremias construiu? Não, ok, muro de lamentações. Primeiro, em Jerusalém, e isso recentemente, isso não foi tanto tempo atrás, eles descobriram uma porção do muro de Jerusalém que foi construído por Neemias, confirmado por Neemias. Quando eu preguei, eu acho que eu mostrei uma foto, porque não foi tanto tempo atrás que descobriram. Agora, o muro de lamentações é o que resta da construção do templo de Salomão. Certo? E por isso que é o muro de lamentações. Né? 10 orações eles ficam fazendo por conta, Pois é. por conta do medo. Então, e nós vamos chegar lá. Todos esses lugares, todas essas coisas são espetaculares, têm propósito. Mas, nós vamos para o Pentateuco. Por quê? Porque dentro do Pentateuco, nós vamos encontrar vários temas. E esses temas são chaves para a gente poder entender o que está acontecendo nos livros históricos. Se a gente não compreende esses conceitos, nós não vamos compreender o que está acontecendo nos livros históricos. Então, antes da gente começar no livro de Josué, nós vamos ver vários temas no Pentateuco, certo? Agora, eu não vou pegar o Pentateuco em ordem. Na verdade, nós vamos pegar vários temas e nós vamos ver como esses temas, cada tema se desenvolve no Pentateuco. Então, por exemplo, nós vamos começar aqui com a criação. Amanhã, nós vamos falar um pouco aqui sobre Caim e Abel, de um aspecto. Amanhã, na próxima semana, nós vamos também falar de Caim e Abel, mas é sobre outro tema que é importante de Caim e Abel, ok? E assim por diante, né? Então, o primeiro tema que nós vamos tratar aqui, eu chamei de Paraíso Perdido. Paraíso Perdido é o nome de um poema épico, se não me engano, Dante. Mas nós estamos falando aqui do paraíso, do primeiro paraíso seria o Jardim de Éden. No livro de Gênesis, começa com a criação do mundo, onde Deus coloca os primeiros seres humanos, Adão e Eva, dentro de um jardim paradisíaco, chamado Éden. Né? Algumas das características importantes desse jardim: uma abundância de alimento. Eles não têm necessidade, porque está tudo lá, tem árvores. Né? Eles têm um trabalho significativo. Eles têm o que fazer. Eles não estão lá só existindo. Deus dá trabalho para eles. Né? Organizar os animais. Ele quer que eles descubram sobre sua criação. Né? É o que estão fazendo lá. Outra característica é a inocência. Eles estão lá nus. Por quê? Porque não há malícia. Não há nenhuma malícia nisso. Naquela época. Então estão lá, com total inocência, falta de pecado. E, mais importante de tudo, comunhão plena com Deus. Deus anda com eles no seu jardim. Ele anda com a sua criação. Comunhão plena que existe dentro do jardim de Éden. Você tinha uma pergunta? Ok. Então, mas nós sabemos em Gênesis capítulo 3 que o homem peca, certo? E é expulso do jardim e perde todos esses benefícios. Nós vamos voltar para esse momento também, durante o nosso estudo, porque existem várias coisas importantes que acontecem aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção em Gênesis 3, 23 a 24, que diz o seguinte: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim de Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem é expulso do jardim,
Ele pede todos esses benefícios e Deus coloca anjos para guardar. Mas existe em tudo isso um raio de esperança. Porque um pouco antes, em Gênesis 3, 14 a 15, ele havia falado, inclusive, interessante que ele está falando para a serpente. Ele está dizendo, então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então existe ali um raio de esperança, que o que havia sido feito pela serpente, iniciada pela serpente, iria ser revertido. Né? Esse pensamento nos ajuda a entender várias coisas e também o que nos ajuda a lembrar é que Moisés é que escreve tudo isso. Então, quando Moisés escreve isso, ele também vai voltar a esse tema durante várias coisas. Nós vamos ver a memória do jardim em muitos lugares ao longo do Pentateuco. Isso vai continuar nos livros históricos. Okay? A memória do jardim. Onde é que a gente vê? A gente vê primeiro em Caim e Abel. Logo são os filhos de Adão e Eva. E quando a gente vê por esse prisma, digamos, esses óculos, a gente começa a entender os eventos da vida deles. Eles estão lá diante de Deus para fazer um sacrifício. Né? E nós entendemos que esse sacrifício, Caim traz as suas frutas. E ele havia se tornado lavrador da terra, né? E ele traz as frutas para oferecer. Por que Caim virou lavrador da terra? O primogênito se torna lavrador e traz frutas. Porque houve uma certa esperança, eu creio, que ele fosse o descendente que é falado aqui em Gênesis capítulo 3. E que ele ia voltar, e ele está trazendo frutas, dizendo, olha, eu sei como cuidar de jardim. Certo? Faz sentido. Como faz? Mas Abel traz, e em Hebreus diz que Abel trouxe o quê? O melhor sacrifício. Por que Abel traz o melhor sacrifício? Porque Abel entendeu a teologia. Eu não vou dar um spoiler, porque semana que vem nós vamos falar mais da importância do sacrifício. Eu quero focalizar agora nessa questão da volta para o jardim, porque essa aí, e eu imagino, eu acho que eu tenho pelo menos uma leve base bíblica que esse sacrifício havia sido feito na porta do jardim de Éden. Eu vou falar sobre isso depois, porque eu acho isso. Né? Esse sacrifício havia sido feito na porta do jardim de Éden. E talvez na presença dos querubins. Os querubins estão lá, né? os anjos, e está lá. Por quê? Mas fique comigo, só aí. O sacrifício está feito e Deus rejeita de Caim e aceita de Abel. E Caim está decepcionado, totalmente decepcionado. Por quê? Porque foi o momento dele. Era para ser o momento dele. E aquilo que ele tanto queria, a confirmação de Deus, que ele seria quem levasse a família de volta, foi embora. E na mente dele, Abel estragou tudo. Né? E por isso que ele vai, é existencial assim, isso para eles. É tão forte essa memória do jardim, os pais falando para os filhos, olha, o jardim está bem aí. Olha isso que a gente perdeu, mas Caim vai nos levar de volta. Então nós temos Caim e Abel. Torre de Babel. Torre de Babel é interessante. Depois é interessante porque a gente vê, depois do dilúvio, os povos da terra congregam, e se você olhar onde eles congregam, é na região geral onde ficava, antes do dilúvio, o jardim de Éden. E vão lá, e não encontram o jardim de Éden. Mas então eles fazem uma torre para talvez chegar à presença de Deus do jeito deles. Né? E não funciona. E Deus se ira contra eles por causa dessa prepotência e
confunde as línguas. Agora nós vamos voltar para Babel, porque Babel é muito importante para nossa conversa aqui, nosso estudo sobre os livros históricos. Um dos principais lugares onde a gente vê o Jardim de Éden, a memória do Jardim de Éden, é no tabernáculo. Porque o tabernáculo nada mais é do que uma réplica visual do Jardim de Éden. De várias formas, mas eu coloquei 3 aqui, e nós não vamos, por causa do tempo, nós não vamos correr para todas essas referências. Mas primeiro, ao redor da construção do tabernáculo e dentro nós temos árvores, desenhos de árvores, árvores frutíferas, desenhos de frutas, certo? E dentro do tabernáculo nós temos uma árvore grande, que é o que? Nós chamamos de menorá, né? E vocês têm visto, eu queria colocar uma foto, acabei faltando tempo, mas aquele castiçal, né? Que tem 7 braços, né? E 6 de cada lado, né? E se você olha a descrição, ele tem ele tem frutas, maçãs, e ele tem folhas. Então é uma árvore que está lá dentro, no meio do jardim, no meio do tabernáculo, como existia a árvore da vida no meio do tabernáculo. Tem mais. O tabernáculo para o povo de Israel era onde existia o quê? A presença de Deus, né? Por isso que nossas igrejas, nossos templos aqui, a gente chama de templo ou nossa igreja, isso não são iguais ao tabernáculo, porque Deus habita em nós, né? Aqui não tem uma presença especial de Deus, mas o tabernáculo era a presença de Deus, e especificamente aonde? No Santo Santuário, né? Então lá estava a presença de Deus, e esse Santo Santuário é guardado, entre aspas, guardado por quê? Dois querubins. Não é só anjos, não é só qualquer anjo, são 2 querubins. A mesma palavra do Jardim de Éden, 2 querubins lá, 2 querubins lá. Outra coisa, onde é que são feitos sacrifícios? Aí é onde eu acho que eu tenho pelo menos uma ideia, uma autorização, uma ideia, confirmação de que o sacrifício de Caim e Abel tinha sido feito à porta do Jardim de Éden, e lá de fora olhando para dentro. Por quê? Porque os sacrifícios nesse jardim em miniatura, Jardim de Éden em miniatura, são feitos aqui, aonde? Na porta, olhando para o Santo Santuário, né? São feitos lá fora. A gente vai para o sacrifício, semana que vem a gente vai falar sobre o conceito de sacrifício, mas uma coisa importante, o sacrifício sendo feito fora, né? Muito importante esse conceito. E tem mais 2 coisas, então nós temos o jardim representando essa coisa e a presença de Deus, e os querubins guardando, o sacrifício sendo feito fora, mas tem mais 2 aspectos da adoração do tabernáculo que enfatizam a separação que existia entre Deus e o homem. Vocês lembram que nós temos, quando foi construído esse tabernáculo, eles fizeram uma cortina ou um véu entre a área do templo e entre o santuário e onde todos os sacerdotes entraram, e o Santo Santuário, onde um sacerdote entrava uma vez ao ano. E o que separava era um véu enorme e grosso. Certo? Então nós temos esse véu, e vocês já talvez pulam para o Novo Testamento e sabem, esse véu é muito significativo. Ok? Tem outra coisa, isso é ignorado muitas vezes, mas eu acho muito significado, que é chamado pão da presença. E isso é muito importante. No Antigo Testamento, quando você vai quebrar pão com alguém, quando você vai comer pão, quando você vê isso acontecendo, pessoas comendo pão junto, isso significa comunhão, significa aliança, significa nós somos da mesma família, nós temos amizade,
uma ligação entre nós, né? Na adoração do tabernáculo, nós temos uma coisa muito interessante. Deus manda que os sacerdotes fazem pães no início da semana, né? E pão fresco, e é colocado numa mesa banhada de ouro, é colocado numa mesa, e fica lá, durante a semana, e ninguém come. No final da semana é recolher, os sacerdotes comem, coloquem o novo pão lá, diante do povo. O que significa isso? Pão, ninguém está comendo. É uma quebra de comunhão. Lá está o pão, mas ninguém pode comer. Imagine o povo passando. Vocês, quem aqui gosta do cheiro de pão? Tem pão fresco, né? Feitos de manhã, tá? O cheiro da padaria. Aí imagine o povo passando pelo tabernáculo, cheiro de pão. Aí lá está, mas ninguém pode comer. E fica lá, sem ser comido, até que é recolhido e outro pão colocado. Isso vai ser muito importante, muito significativo para nós para frente. Pão também significa abundância, né? E volta então para o jardim, tanto na questão de abundância, quanto na questão de comunhão com Deus, né? Outra lembrança e outra coisa onde o jardim entra em vigor, a presença de um jardim, é que Deus a questão da terra prometida. Porque o que é a terra prometida? É uma terra onde Deus vai viver, vai habitar entre o seu povo, né? E isso seria uma restauração parcial de que havia sido quebrado em Éden, né? Isso que Deus quis. Eu quero habitar com o meu povo na minha terra, né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da terra santa, a significância disso em outra lição. Mas olha, em Gênesis 3:10, a terra de Israel, quando Deus fala para Abraão, olha, essa terra será o céu, se diz essa terra, ele descreve essa terra como o jardim do Senhor. Então ele logo faz uma referência a Éden, né? Outra coisa, em Números, lembra o povo de Israel, prestes a chegar na terra, e eles vão espiar a terra. E quando eles voltam com o quê? Com frutas. Olha as frutas que nós temos. E é impressionante, porque eles têm as frutas nas mãos, né? Lembrando do jardim de Éden, o que eles fazem? Eles mais uma vez desobedecem a Deus pela sua covardia a não entrar, né? Essa passagem é muito cheia de significado. Nós vamos estar voltando para esse evento também, antes de chegar na terra prometida, né? Em Deuteronômio 11 diz: uma terra cuidada por Deus. Deus tinha e ainda tem um olhar muito específico sobre aquele imóvel que nós chamamos da terra prometida, certo? Ou da terra de Israel, onde hoje fica a nação de Israel. Deus tem um cuidado especial sobre essa terra. Nós vamos ver mais especificamente isso em outra lição. Mas a ideia, uma terra cuidada por Deus, traz de volta também aquela questão de um jardim. Então, eu coloquei em conclusão a imagem do jardim de Éden, é chave para o entendimento do Pentateuco. E também para compreender o que acontece depois dos livros históricos. Ao longo do nosso estudo, iremos ver momentos em que a memória do paraíso perdido nos ajuda a compreender o que está acontecendo, certo? Então a gente vai lembrar muito disso, e todas essas lições do Pentateuco são coisas para ficar em mente. E quando a gente pisar na terra prometida no livro aliás, do momento que a gente pisa na terra prometida, em Josué, a gente vai estar lembrando desses eventos do Pentateuco, inclusive desses conceitos, né, do Pentateuco, inclusive do
do Jardim de Éden, certo? E eu não vou dar um spoiler, mas eu vou só colocar isso tem muito a ver com a gente hoje, porque nós somos seres humanos, ainda existe o pecado que nos separa de Deus, né? Nós temos Jesus Cristo, que é ok, que é o nosso sacerdote, que vai para o santo santuário. E quando a gente chegar em Apocalipse, e no final desse período, eu vou para Apocalipse, os livros mais proféticos, no final desse estudo, onde é fechado tudo isso, onde esses conceitos são fechados, onde o círculo é fechado. E nós vamos ver Deus voltando a essa questão de um jardim, né? Mas só para o que nós encontramos em Apocalipse? Nós encontramos o que? A árvore da vida. Nós encontramos o rio, né? O rio passando. Nós encontramos Novo Jerusalém descendo, né? E na verdade, a imagem que eu entendo é uma junção de Jerusalém, que é um conceito que nós vamos falar daqui a pouco, e o jardim, que é uma unificação dos dois, né? Espetacular. E quando você vê as descrições do mundo, do reino, você vê que a gente vai viver o quê? No jardim. Por quê? Porque nós somos criados para morar no jardim. Era para isso, era desse jeito que a gente foi criado. Por que você acha que o pessoal daqui de São Luís, todo final de semana, corre para morros? Porque nós entendemos que foi aí. Porque ao longo da história, pessoas que moram em cidades, vidas confortáveis, eles saem dessas cidades para correr para o campo, para serem pioneiros, para desmatar, porque nós sabemos que Deus nos criou para morar em jardim. Isso vai embutido em nosso DNA, sabe? E por que quando, interessante que é principalmente as mulheres, quando você tem uma casa, recebe uma casa, isso aconteceu com a gente recebeu a casa, a gente entrou na casa e tinha só a casa. O que minha esposa começou a fazer? Primeira coisa, o jardim. O jardim. Por quê? Porque isso está embutido. Precisa para sobreviver? Não. A gente faz. E você vê, a gente viu na França, em todo lugar que a gente vai, na verdade. Você vê prédios, mas o que eles fazem? Eles botam plantas e árvores e tudo. Por quê? Porque a gente é feito para isso, sabe? Então, é isso aí. Vamos desligar, vamos findar aqui.